Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, regozijaremos nesse dia maravilhoso, presente de Deus para mim e para você. Então se alegre nesse dia. Sextou e é dia de aprender a palavra de Deus. É dia de renovar a sua mente com a palavra de Deus, porque aquele que aprende, ele não depende. Que você venha ser impactado com essa mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você nasceu para vencer. Fala, eu nasci para vencer. Fala, eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Estamos nessa série poderosa, Você nasceu para vencer. Hoje nós já estamos no 14º dia. 14º dia de 40. São 40 dias para você conectar com Deus, para você tomar posse da sua bênção, porque você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para governar sobre todas as coisas. Foi para isso que você nasceu. Você não nasceu para mendigar o pão. Você não nasceu para viver uma vida derrotada, fracassada. Não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu estou aqui para transbordar a palavra de Deus ao seu coração nessa manhã, nesse momento que você está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, que você venha absorver, que você venha com o coração disponível, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é poderosíssimo em nome de Jesus. Você já leu o texto aí, né? O título da nossa mensagem. O que você precisa transformar na sua vida hoje? O que você precisa transformar na sua vida hoje? Essa live é para você. Você quer uma transformação na sua vida? Hoje nós vamos falar de algo poderoso. O que você realmente precisa para transformar a sua vida? O que você precisa hoje realmente para transformar a sua vida? Você precisa sair do lugar? Você precisa sair do lugar onde está e viver algo novo da parte de Deus para a sua vida? Você quer viver algo novo que Deus tem para você realmente? Em nome de Jesus? Vem comigo nessa live. Não pare de ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Eu de mim mesma não posso fazer nada por você. Mas eu tenho um Deus poderoso, maravilhoso, que Ele pode todas as coisas. E Ele pode transformar a sua vida da água pro vinho. Confie nele, de todo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, elas desejam mudança. Muitas pessoas querem mudar. Muitas estão inconformadas com a vida que têm. Mas elas não sabem como começar. Elas não sabem por onde começar. A transformação é verdadeira. A transformação verdadeira, ela começa de onde? Ela começa de dentro para fora. Você sabia? Não é fazer, é o ser. A transformação, ela começa de dentro para fora. Eu sou, por isso eu faço. Não é o contrário, eu faço, por isso eu sou. Não, eu sou, por isso eu faço. Então que você venha absorver essa palavra de hoje, haja uma transformação verdadeira. De dentro para fora. E você vai ver como a sua vida vai mudar da água para o vinho. Em nome de Jesus. Primeira coisa, para você transformar a sua vida, você precisa decidir. Eu quero mudar a minha vida. Sabe, eu quero transformar a minha vida hoje. Primeira coisa que você precisa de decidir. Eu decidi. Às vezes eu falo, mas eu decidi mudar a minha vida. Você precisa decidir. Decidir é uma ação. Querer, todo mundo quer. Querer, todo mundo quer ser transformado. Todo mundo, eles querem uma vida saudável. Todo mundo, eles querem dinheiro vamos dizer, prosperidade. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas decidir são poucos. Decidir ser transformado, haver uma transformação na vida, são poucos. Digo para você que são poucos, porque exige esforço da sua parte. A decisão, ela exige um esforço da nossa parte. Então você precisa decidir. Não seja Maria vai com as outras, sabe? Todo mundo vai, eu vou. Não, decida transformar
verdadeiramente a sua vida. Hoje, em nome de Jesus. Deuteronômio, nós vamos começar agora. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu te aconselho, tenha uma Bíblia. Uma Bíblia verdadeira, uma Bíblia assim, ó, de livro. Eu tenho essa aqui. Ó, tem uma Bíblia na sua casa, pode ser qualquer tradução. Tenha uma Bíblia. Pegue essa Bíblia. Pegue a sua Bíblia em Deuteronômio. Você quer transformar a sua vida? Verdadeiramente você decidiu mudar a sua vida? Tenha uma Bíblia. Como é que você vai transformar a sua vida sem um manual, sem um mapa? Não tem como você mudar, transformar a sua vida sem um mapa, sem um manual de instrução. Você precisa de uma Bíblia. Primeira coisa, para haver uma transformação na sua vida, recado de Deus para você, já compre hoje uma Bíblia. Uma Bíblia. Uma Bíblia. Tenha uma Bíblia. Em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa decidir em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: Hoje eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Eis que Deus, ele colocou diante de nós a vida e a morte. Presta atenção. Deus, ele colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você tem que decidir qual você quer. Aí você fala assim, mas eu decidi a vida. Mas eu não decidi ainda, sabe? Eu tô indeciso. Então você decidiu a morte. Os indecisos, eles decidiram a morte. Escolha hoje, qual que você quer? A bênção ou a maldição? Sabe o que é? Eu vou do meu jeito aqui, então você escolheu o quê? A maldição para a sua vida? Você precisa decidir. Qual você quer na sua vida? Não existe com Deus meio termo, não existe cima do muro. Cima do muro já está na mão do maligno, está na mão do diabo. Você precisa decidir. O que você decide hoje? A bênção ou a maldição? A morte ou a vida? Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor, ele diz aqui, ele dá, vamos dizer, a instrução já. Fala assim, olha, eu te aconselho, o que, agora escolham o que? A vida. A vida. Quem é a vida? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Que haja clareza na sua vida, nesse momento, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que o Senhor traga clareza para você. Em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, não fique com essa dúvida. Não fique com essa escuridão na sua vida. Pode deixar nos comentários aqui no Instagram. Manda um direct, que eu vou ter o prazer de te responder, de te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra de Deus diz, eu coloco diante de você a bênção ou a maldição. Qual que você escolhe? A bênção ou a maldição? Eu te aconselho, olha, escolha a vida. Deus, ele já te dá, vamos dizer, o passo. Escolha a vida. Se você escolher a vida, se você escolher a bênção, se você decidir verdadeiramente por Deus na sua vida, não tem como dar errado. Já deu certo. Já deu certo. Mesmo aquilo que vier contra a sua vida para dar errado, já deu certo. Assim como eu sempre falo, o Filho de Deus, ele não perde. Ou ele ganha, ou ele aprende. Às vezes enfrentamos deserto na nossa vida que foge o nosso caráter. Jesus, antes de operar os milagres, antes de desenvolver o seu ministério, ele foi para onde? Para o deserto. E lá ele forjou o caráter dele. Lá ele passou por provações, tentações que forjaram, que fortaleceram ele em Deus para cumprir a sua missão, o seu chamado. Então o deserto é necessário a gente passarmos, mas não morar no deserto, porque você tem que aprender com os seus erros, com as suas falhas. Muitas pessoas não saem do lugar, não transformam a vida por medo de errar, por medo de falhar.
você, eu e você temos que sair do lugar. Temos que fazer o que precisa ser feito. Escolha hoje, decida hoje como você quer. Qual caminho você quer? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? A vida ou a morte? Então o Senhor, Ele convida você hoje, decida. A mudança começa de dentro para fora. Decida hoje mudar a sua vida. A mudança, ela começa com uma escolha. A mudança, ela começa, coloca aí no seu caderninho para você não esquecer. A mudança, ela começa com a escolha. O que você tem escolhido? A bênção ou a maldição? A morte ou a vida? Se você não escolher a vida, automaticamente você já está escolhendo a maldição. A morte. Se você não escolher a vida, você já está escolhendo o quê? A morte, a maldição. Se você não escolher a bênção de Deus, que enriquece, com ela não acrescenta dor nem sofrimento, você está escolhendo já automaticamente a maldição. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Coloca isso no seu coração. O morno, Deus vomita. É sim ou não. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Amém? Segunda coisa para você, que você precisa verdadeiramente transformar na sua vida. Você precisa passar por um arrependimento e uma nova identidade. E uma nova o quê? Mentalidade. Você precisa passar por um arrependimento e uma nova mentalidade. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, vamos dizer. Você precisa se arrepender do que você tem levado a sua vida até hoje. Precisa haver um arrependimento. Precisa cair em si. Você precisa cair em si para quê? Para ver, você falar assim, não, ó, eu aqui não dá. Eu não consigo ir sozinho. Eu não consigo ir sozinha. Eu preciso me arrepender. Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Assim como eu disse na live de ontem. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará suas veredas. Você precisa passar por um arrependimento. Fala, Senhor, até hoje eu tenho escolhido o caminho errado. Eu tenho escolhido a direção errada, mas a partir de hoje eu me arrependo das minhas falhas. E eu decido trilhar os seus caminhos. Porque os seus caminhos são mais elevados do que os meus caminhos. Os seus pensamentos são mais elevados do que os meus pensamentos. Aquilo que eu acho que é bom para mim, às vezes não é bom para mim. Não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem para nós. Então nós devemos ser guiados pela direção do Espírito Santo, a direção de Deus na nossa vida. Então para isso precisamos de um arrependimento genuíno. Não remorso, mas um arrependimento genuíno. E uma nova mentalidade. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Sempre eu vou falar isso para você aqui, porque eu preciso ser renovada todos os dias. Você também precisa. Porque vem os pensamentos contrários, vem as tentações. Nesse mundo tereis aflições. O diabo nunca desiste de nós. Sempre vem com os pensamentos contrários à palavra de Deus. Sempre vem com os pensamentos para nos distanciar da nossa identidade em Deus. Então você precisa renovar a sua mentalidade com a palavra de Deus. Assim como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Pega essa palavra, transformar. Você quer uma mudança de vida? Você precisa transformar a sua mente. Arrependimento e transformação. Assim como fugiu a memória. Fugiu a memória. Pregava no deserto. Ele pregava no deserto e falava assim, arrependei-vos. João Batista, lembrei. Oh Jesus, obrigada Senhor. João Batista pregava no deserto. E ele falava assim, arrependei víboras. Arrependei-vos.
Por quê? Precisa de um arrependimento. Transformai a sua mente. Transformai a sua mente. Porque é chegado o reino. O João Batista, ele falava para aquele povo, falava para antes de Jesus, ele pregava no deserto. E ele falava assim: arrependei, víboras, raça de víboras. Transformai a sua mentalidade, porque é chegado o reino. Então tem que haver em nós uma transformação da nossa mente. Tem que haver uma transformação. Sem a transformação da mente, você não vai saber o que Deus ele tem para a sua vida. Ele não, você não vai saber os passos que você tem que dar para haver uma transformação verdadeira, genuína na sua vida. Primeira coisa, você precisa decidir. Segunda coisa, você precisa arrepender. Arrependa e renova a sua mentalidade. Para quê? Para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem que haver isso em nós, em você, em mim, todos os dias. Tem que haver a nova mentalidade. Em 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Tem que haver um arrependimento para que haja salvação na sua vida, para que haja transformação. A salvação não é a salvação somente da nossa alma, mas a salvação é uma vida completa, é uma vida transformada, é uma vida alicerçada na palavra de Deus. Tem pessoas que servem a Deus somente para ir para o céu, e não é isso que Deus ele quer da nossa vida, não. Deus ele quer que nós venhamos ter uma vida transformada, para que nós venhamos provar e ver que ele é bom na nossa vida, que a bênção dele está sobre a nossa vida, que a vida dele está na nossa vida. Nós temos a vida de Deus, temos que viver como reis, como sacerdotes, como uma família real. Nós somos representantes do reino nessa terra. E você não nasceu para ficar mendigando pão. Não. Como que você vai representar o reino de Deus? Uma vida miserável que você tem. Uma vida sem transformação nenhuma. Uma vida que não tem nenhuma mudança. Isso você não vai honrar a Deus. Então tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma renovação da nossa mente. Tem pessoas que recebem a salvação de Deus, têm a salvação de Deus, mas a vida dela não muda nada. Ela continua na mesmice, os anos todos da vida dela nessa terra. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para andar em novidade de vida, para ter uma vida transformada, para ser cada dia melhor. Por isso que essa live que Deus colocou no meu coração, sei que coloquei ele até no globinho da minha foto, andando por fé. É por fé, é andando, não é parado não. Quantas pessoas ficam naquela monotonia, não sei se essa é a palavra, parado, não sai do lugar, não evolui, fica acostumado com a vidinha que tem, sabe? Temos que evoluir, temos que transformar. A nossa vida nessa terra é de constante transformação. E às vezes a transformação dói, a transformação traz desconforto na nossa vida. Assim como eu disse, fala sempre aqui, fala assim, cada dia melhor, dá um passo. Você coloca o pé, Deus coloca o chão, dê passos de fé, saia do lugar, transforme a sua vida. O Senhor, ele já te deu o que você pisar. Deus, ele já te deu como herança, como porção para a sua vida. Toma posse do que é seu. Toma posse da vida eterna. Toma posse das bênçãos de Deus nessa vida. Não é somente lá no céu, não. Deus, ele não te chamou para ficar nessa vida chororô, nessa vida com tristeza em cima de tristeza, com a depressão. Não. Deus, ele te dá alegria. Deus, ele te dá ânimo. Deus, ele te dá ousadia. Deus, ele te dá força. Você tem tudo que você precisa, porque Deus já te deu. Toma posse da sua bênção. Toma posse da sua vitória hoje. Que a sua vida venha ser impactada com essa mensagem transformadora para a sua vida. Que você receba aí, que queime no seu coração essas mensagens, essa palavra que eu estou dizendo para você. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Chega. Chega de mendigar o pão. Chega de ficar cabisbaixo. Chega de ficar aí, ó, retraído, tímido, com medo. Até quando você vai ter medo das pessoas? Medo do que os outros vão dizer de você?
Tá na hora de você acordar, tá na hora de você verdadeiramente transformar a sua vida. Decida hoje, escolha a vida para a sua vida, que os outros pensem e façam de você o que quiser. Escolha hoje a bênção, escolha hoje a vida de Deus na sua vida, escolha a vida de Jesus na sua vida hoje. Escolha, você quer verdadeiramente transformar a sua vida. Escolha a vida hoje. Escolha Jesus na sua vida hoje. Você não vai se arrepender. Você não tem nada a perder. Escolha Jesus. Convide Ele para entrar na sua vida. Eis que Ele bate a porta. Toque, toque, toque. Jesus bate na porta do seu coração agora. E Ele diz: abra a porta que eu vou entrar. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. O que eu fiz lá na cruz é seu. A mesa está preparada. Coma. Desfrute da vida. Tenha uma vida feliz, abundante. Que eu já venci por você. Eu sou o acesso para que você venha comer essa comida dos céus. O maná que vem dos céus. Deseje hoje. Decida hoje por Jesus. Para viver a vida de Deus. Escolha a vida. Escolha a bênção. Você não vai se arrepender. Em nome de Jesus. Para que você verdadeiramente veja, prove a transformação na sua vida. Você precisa obedecer e agir. Não adianta nada eu ficar falando aqui, falando pra você. Vim aqui nessas séries, que antes eu fiz a série, Desperta Tu Que Dormes, agora você nasceu pra vencer. Não adianta nada eu vim aqui falar pra você, e você saber o que fazer, mas não fazer. Saber o que fazer e não fazer, não adianta. Não adianta. Não adianta. Coloca isso no seu coração. Não adianta nada eu escumar o canto da boca falando pra você, se você não decidir ter uma atitude, uma obediência, uma ação. Lembre-se, fé é movimento, fé é sair do lugar, fé é ação, fé é imaginação. Você pensa já na bênção e você tem a bênção. Fé é você sair do lugar. Fé é só um caminho, é uma ponte, é um veículo. Você precisa acreditar e você precisa agir em conformidade com a sua fé. Por isso que eu venho sempre aqui dizer a palavra de Deus. Por quê? Você vai só ter fé em ouvir a palavra. A direção de Deus para a sua vida. É o caminho, a direção. E você vai agir em conformidade à palavra de Deus. Tem que haver ação. Tem que haver ação. Coloca isso no seu coração. Não adianta somente saber. A letra mata. O Espírito vivifica. O Espírito, ele movimenta. O Espírito, ele não fica quieto num lugar só, não. Ele movimenta. Ele te dá a direção. O Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mentor. Ele nos dirige. Ele nos dá a direção. E você precisa agir. Assim como eu sempre falo. A única parte que Deus não vai fazer é a sua. Porque já está tudo consumado. Mas precisa de uma atitude sua. De uma ação sua para você sair do lugar. Para sair do lugar. Seja como Pedro. Todo mundo fala de Pedro, né? Andou sobre as águas, mas ele afundou. Mas ele andou. Ele andou. Ele saiu do lugar. Mesmo que no meio do caminho ele duvidou, caiu, mas Jesus levantou ele pela mão. Às vezes você fala assim, mas e se der ruim? Jesus vai segurar você pela mão. Saia do lugar, haja. Ai, mas se eu errar, não, mas não sai do lugar. É igual aquele ditado, arrependa daquilo que você não fez. Por medo de errar. Não daquilo que você fez e errou. Porque você já fez, você aprendeu. Lembre-se, nós aprendemos com os nossos erros. O que eu mais cresci na minha vida foi quando eu errei. Quando eu errei. O deserto é aprendizado para nós. Às vezes nós erramos. Nós falhamos, mas você não vai cair nos mesmos erros. Você vai aprender com os seus erros. Lembra, o Filho de Deus, ele nunca perde. Ou ele ganha, ou ele aprende.
Ou ele ganha, ou ele aprende. Então saia do lugar. Transforme a sua vida hoje. Deus, ele quer transformar a sua vida, mas precisa que você saia do lugar. A fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Presta atenção, se você não escolher a vida, se você escolher a vida, mas não tiver fé para cumprir, não adianta. Porque a fé sem obra, ela é morta. Você precisa ter uma fé viva, uma fé que movimenta, uma fé que faz com que você saia do lugar para cumprir o propósito de Deus nesse tempo, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em Tiago 2,26 diz assim: a fé sem obras é morta. Em João 14,23 diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. Você obedece a palavra dele? Você segue o manual? Você decidiu Jesus na sua vida? Você decidiu aceitar Jesus na sua vida? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você decidiu querer a vida sobre a sua vida? Você decidiu pela bênção na sua vida? Você decidiu? Você age com fé? Você obedece? Você anda por princípios? Não é questão de religiosidade, eu sempre falo aqui, é questão de princípios. É questão de ser verdadeiramente filho de Deus. Você, nós obedecemos a Deus? Porque se nós não obedecermos a Deus, não estamos amando a Deus. Porque aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, anda por princípios. Aquele que me ama, ele anda por fé e não por vista. Eu creio, por isso eu faço. Eu sou, por isso eu faço. E não quer dizer eu faço, por isso eu vejo. Eu sou. Não invista os lugares. Não invista a posição. Você é, por isso você faz. Por que você obedece os mandamentos? Porque você é filho de Deus. Você não obedece os mandamentos para ser filho de Deus. Você obedece os mandamentos porque você é filho de Deus. Não invista isso. Eu sou, por isso eu faço. Não é questão de fazer para ser, é ser para fazer. Em nome de Jesus. Para você transformar a sua vida hoje, você precisa buscar a presença de Deus diariamente. É todos os dias. É todos os dias nós precisamos de Deus, buscar a presença dEle, nos envolver com Ele, estar conectado com Deus, fazer a vontade dEle. Busque a Deus diariamente, não uma vez na semana, não uma vez no ano. É igual nós estamos passando o período da quaresma, né, que fala, da Páscoa. Muitos às vezes fazem abstinência faz jejum, penitência nesse tempo, para poder agradar a Deus. Não é só nesse momento não. Deus, ele não quer sacrifício. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele quer que você decida pela vida. Deus, ele não precisa do seu sacrifício. Deus, ele não precisa que você se martirize. Não precisa não. Deus não se agrada de voto de tolo. Deus, ele quer teu coração. Deus, ele quer ter intimidade com você diariamente. Ele quer ter relacionamento com você. É isso que ele quer. Então busque a Deus. Busque a presença dele mais do que tudo nessa vida. Busque a presença dele diariamente, todos os dias. Em Jeremias 29:13 diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus é a fonte. E para você se achegar até Ele, você não precisa de homens, de pastores, de bispos, de padre, do outra pessoa que você acha mais especial, que está mais próximo de Deus. Não precisa não, precisa de você. Buscar a Ele, o véu foi rasgado. Chegue diante da presença de Deus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Busque a Ele diariamente. Busque a presença dEle. Porque aquele que busca o Senhor, ele de nada tem falta. Você pode estar no pecado que for hoje. Está na vida no lamaçal. Se você está no pecado, o mais sujo possível, e você não vê solução hoje, clame por Ele. Clame. Clame por Jesus para você ver. Clame por Deus. Ele não rejeita os seus. Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Busca a Ele. Busca a presença dEle. Levante as suas mãos e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Me tira desse lamaçal. Me ajuda aqui a sair desse pecado. Não tente sair do pecado, do lamaçal sozinho, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Até hoje você tentou sair desse lamaçal, desse pecado, você não conseguiu. Mas com Deus você pode. É melhor ser dois do que um. Não quer dizer só de pessoas, não. É você sendo um com Deus. Melhor ser dois do que um. Deus, ele quer se tornar, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar as mãos para você sair daí. Ele está de braços abertos para você. Ele está com as mãos estendidas para você. Então clame a Ele, busque a Ele diariamente. Cada dia melhor. É um processo. Vai se aprofundando na presença de Deus. Vai buscando a Deus cada dia mais. Por isso que é andando por fé. Não adianta você subir de uma vez. Vai aos poucos. Mas vai. Sai do lugar. Saia do lugar. Às vezes o lugar que você tá aí tá acomodado, tá quentinho, né? Morninho. Ah, não quero sair não. Ah, restreio. Vou querer sair dessa vida não. Tá bom aqui. Mas Deus, Ele te chama pro desconforto. Sai dessa vida. Porque ela vai gerar morte para você. Deus, Ele tem mais para te dar. Deus, Ele tem mais para você. E é uma recompensa eterna. Não é uma recompensa humana de material, de coisas que a traça corrói. Não, Deus, Ele tem algo eterno para você. Escolha a vida hoje. Escolha a bênção hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Creia na sua nova identidade. Você quer transformar a sua vida? Creia na sua nova identidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Creia nisso. Creia na sua nova identidade. Em Cristo você é uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo. Escolha a vida. Escolha a vida. Em Cristo. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedora, vencedor. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esteja em Cristo. E Ele vai fazer tudo novo. Vai transformar verdadeiramente a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos para a prática? Primeira coisa que você tem que fazer. Eu pergunto para você hoje. O que você precisa deixar? Uma coisa que você precisa ser é desapegado. Desapega. Desapega de tudo aquilo que não está deixando você passar para o próximo nível. Desapega. Deixa para trás. Deixa ir. O que você precisa decidir hoje? O que você precisa decidir hoje? Decida. Desapegue. Decida. O que você precisa decidir hoje? Eu te convido, escreva no caderno. Pega o seu caderninho aí, ó. Que eu coloquei, né? Diário. Devocional diário. Coloca. Coloca aí. Eu acho que eu coloquei diário espiritual. Coloca diário espiritual. Coloca aí, arranja um caderninho. Anota essas anotações. É necessário você anotar, escrever, meditar. Escreva no caderno um passo que você precisa dar hoje. Um passo, só um passo. Lembra, é um passo cada vez. O que você precisa dar um passo hoje. Só saia do lugar hoje. O que você precisa para sair do lugar?
O que você precisa para sair do lugar hoje? Para que haja começar uma transformação verdadeiramente na sua vida. Você precisa fazer um jejum? A sua carne tem dominado e você não tem conseguido sair do lugar? Faça um jejum. O que você precisa fazer hoje? Orar. Ore. O que você precisa fazer hoje? Você precisa começar a ler a Bíblia. Leia. O que você precisa fazer hoje? Decidir fazer hoje. Perdoar. Quantas pessoas hoje em dia não transforma a sua vida porque guarda mágoa, ressentimento, não perdoa, é amargurada. Deixa aí essa pessoa hoje. Tira essa pessoa do seu coração. Isso aí está impedindo você de passar para a próxima fase, para que verdadeiramente haja transformação na sua vida. Perdoe, não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Seja livre. Seja livre hoje. Decida hoje a perdoar essa pessoa. Se você precisa reconciliar com alguém, reconcilie com alguém. Reconcilie com essa pessoa. Ela me fez tão mal, eu não quero aproximação, mas às vezes Deus ele te pede hoje, reconcilie com essa pessoa. Perdoa essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes você precisa, o que você precisa fazer? Começar hoje. Às vezes você precisa começar a fazer um exercício. Não, aí é demais. Às vezes você precisa. Faça uma caminhada. Faça um exercício. Comece hoje. Às vezes você se encontra aí uma pessoa obesa, uma pessoa toda inflamada. Às vezes você se encontra doente. Às vezes você se encontra aí triste da vida. E às vezes não é necessário você o quê? Fazer um exercício físico, ter uma alimentação saudável. Comece hoje, comece aos poucos. Não seja radical, não tire de uma vez. Mas se você tiver fé, tire de uma vez. Tire os industrializados, tire aquilo que te inflama. Mas é difícil, é desafiador mesmo. Mas comece pro seu bem. Pro seu bem. Às vezes você precisa comer mais saudável. Às vezes só está precisando isso na sua vida. Coma mais saudável. Coma mais saudável. Faça exercício. Cuida de você primeiro. Primeiro você. Cuida de você. Se você estiver bem, você pode ajudar outras pessoas. A transformação, ela começa de dentro para fora. A transformação que você precisa na sua vida começa primeiro em você. Às vezes você quer que seu marido seja transformado, seus filhos, seu vizinho, a sociedade, o governo. Mas a transformação, eu vou falar para você, começa em nós. Começa em você. Primeiro você. Escolha hoje. Deus ele fala, olha, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha hoje. O que você quer? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Escolha a vida. Escolha se cuidar. Escolha se amar. Escolha perdoar aquelas pessoas que não merecem, mas você merece. Primeiro você. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não recebe o amor de Deus, se você não se ama, como que você vai ajudar outras pessoas? Como que você vai amar outras pessoas? Primeiro você. Se ame, se respeite, se valorize. Em nome do Senhor Jesus. Deus ele quer transformar a sua vida. Escolha a vida hoje. Escolha Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Leia a palavra, medite, busque Deus diariamente. Obedeça. Obedece que a graça desce. Agradece que a graça desce e obedece que a graça desce. Tenha uma vida obediente. Arrependa das suas falhas. Renove a sua mentalidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe aqui para você. Em nome de Jesus. Depois eu vou levar lá pro YouTube. Eu tô meio atrasadinha com os meus vídeos lá. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Que pessoas e vidas venham ser impactadas, alcançadas pela mensagem que eu carrego. A mensagem que não é minha, mas é do próprio Deus. Que eu possa agregar valor na sua vida em nome de Jesus. Que eu possa estar contribuindo verdadeiramente com a sua vida em nome de Jesus. Você que está ouvindo esses vídeos, se está fazendo sentido para você, manda lá no direct. Porque eu quero ajudar vocês.
Em nome de Jesus, aquelas pessoas que Deus colocar na minha área de ação, eu quero transbordar na sua vida, eu quero fazer sentido na sua vida. Então, se essas mensagens que eu estou postando aqui faz sentido para você, se tem te ajudado, se tem contribuído para você, deixa nos comentários, tá? Pode ser aqui no direct, pode ser no direct do Facebook, Anilda Soares lá no Facebook, no Instagram Anilda Soares Cacheta. Então, escreva, porque eu quero te ajudar. Se você tem sugestão para que eu possa estar contribuindo na sua vida, pode colocar nos comentários que eu vou ler com muito carinho, com muito amor, porque eu quero que faça sentido para você. Eu quero que haja verdadeiramente transformação para você, porque para mim não faz sentido vir aqui e jogar palavras aos ventos. Eu quero que venha produzir frutos para a glória de Deus, porque toda honra, toda glória é de Deus. E eu quero te ajudar mais, tá bom? Então deixa sugestões, deixa uma palavra lá, entendeu? E eu quero te ajudar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Fecha seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por essa live, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa live, por essas palavras, ó Deus, por essa palavra que vem do alto, que vem do Senhor. Pai, que verdadeiramente haja transformação, ó Deus, que haja transformação na nossa mente, que haja transformação verdadeiramente no nosso coração, que haja transformação, ó Deus, verdadeiramente nas nossas atitudes. Que tudo, meu Deus, que nós fazermos, ó Pai, seja para glorificar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor diz, ó Deus, escolha hoje quem você quer seguir, o que você quer, o que você decide hoje, a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. Pai, que venhamos escolher todos os dias da nossa vida, a vida que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que venhamos escolher, Pai, as bênçãos, as promessas do Senhor que o Senhor já preparou para cada um de nós. Pai, que nós venhamos escolher viver a vida de Deus nesse tempo. Que nós venhamos escolher, ó Pai, viver os seus planos, a sua história na nossa vida nesse tempo, ó Deus. É a minha oração. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa live. Eu te agradeço também, ó Deus, por essa semana de lives. Pai, quantas palavras poderosas o Senhor me usou, Pai, para transbordar sobre essas vidas que me ouvem, ó Deus. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre me ouve, Pai. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo de todo o meu coração. Pai, que essas vidas venham ser impactadas, é a minha oração, ó Deus, nesse momento. Meu Deus, que haja transformação verdadeiramente do coração, da mente, que as atitudes delas, ó Pai, venha coincidir, meu Deus, com a Tua palavra. Assim como o Senhor diz na Tua palavra, eis os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Pai, que elas decidam hoje a viver aquilo que o Senhor preparou para cada uma delas. Que essas que estão congestionadas, essas pessoas que estão paralisadas nessa fase, Pai, que hoje elas venham receber o despertar do Senhor para passar para a próxima fase. Que elas venham se movimentar para provar, Senhor, a Tua bênção sobre a vida delas. Pai, a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que você receba essa palavra, fala, eu recebo, em nome de Jesus. Fala assim, eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Fala, eu nasci para vencer. E a minha vida é transformada. Eu nasci para vencer. E a minha vida de transformação, ela começa agora. Declare. Fala, a minha vida de transformação, ela começa agora. É agora, não é amanhã. É agora, é hoje. Você só tem o hoje. Então faça a diferença hoje. Comece hoje. Faça hoje. Em nome de Jesus. Se sintam amados. Se sintam privilegiados por mim. Em nome do Senhor Jesus. Privilegiados por Deus. Porque Ele é o nosso Pai de amor e bondade. Em nome de Jesus. Você que não viu a live, vai lá no início.
que essa live de hoje tá poderosa, grandiosa, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até segunda-feira, em nome de Jesus. Eu te espero na segunda-feira, em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana, um final de semana de bênção, de maravilhas do Senhor na sua vida, um final de semana de memorável na sua vida, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até segunda.